Aleluia. Que bênção estamos aqui mais uma vez, pela graça e misericórdia do Senhor. Aleluia. Amém. Há um texto interessante em Lamentações, capítulo 3, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Amém? Se não fossem as misericórdias, né, irmãos? O que seria de nós? E ela diz assim: ela se renova a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Sabe o que acontece? Quando você acorda de manhã, abre os olhos, já há novas misericórdias para você. Amém? Elas se renovam a cada dia, se renova a cada dia, cada manhã. Aleluia. Nós estamos, então, nessa noite aqui, com um grupo maravilhoso, pessoas aqui, alguns visitantes, amigos, todos são muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Então, é uma frase interessante que eu estava vendo hoje, eu achei assim, pertinente para a gente começar aqui, dizendo que ser cristão não é fingir ser perfeito. É admitir que é falho e buscar a santidade no único que é perfeito. Quem é perfeito? Jesus. Amém? Então não dá para fingir. Temos que admitir o que somos falhas. E não há super-homem, não há super-mulher, super-crente. A gente vive aí com a graça e a misericórdia todo dia. E haja graça, né, irmãos? Graça abundante, graça maravilhosa de Jesus. Mas você deve se alegrar nessa graça, porque é uma graça inesgotável. Sempre haverá graça para você, quando você chega aos pés da cruz. Amém? Aleluia. Mas antes de entrar na mensagem de hoje também, eu queria falar um pouquinho sobre a igreja Pipoca. Já ouviu falar da igreja Pipoca? Vou explicar. Bom, graças a Deus, nós temos a oportunidade de usar a internet para transmitir os cultos, passar as mensagens, gravar as mensagens. E é uma bênção mesmo, né? Quanta gente está no leito, estão viajando e pode assistir a mensagem pela internet, assistir o culto, ver o culto, até participar, adorar, orar, e são abençoados. Só um perigo aí. Qual que é o perigo, vocês sabem? É o perigo do comodismo, tá? É você sentar no sofá, pegar uma pipoquinha e não participa, só assiste, né? Aqui você levanta, você ora, você adora, em casa você assiste, né? Aqui você clama a Deus, aqui você tem comunhão com os irmãos, em casa você assiste, tá? Às vezes tem até pipoquinha do lado, talvez a pipoquinha lembrar o cinema, né? Você vai assistir um filminho, assistir alguma coisa, assistir o culto? É mesmo, né? Vamos mudar o canal, assiste o culto e depois volta para outro canal. Irmãos, cuidado. Se você está nesse comodismo, é perigoso, tá? Então, você que está em casa, seja bem-vindo à nossa live, mas que não seja por comodismo, seja por necessidade, você que realmente não pode estar aqui. É muito importante nós valorizarmos esse tempo de comunhão, sabe por quê? Porque esse tempo está acabando, irmãos. Em muitos países, esse tempo já acabou. Em muitos países que eu já passei, e em muitos outros, eu fui em poucos deles, mas que não tem como reunir o povo assim, sabe? É tudo escondido, é num porão, é numa casa, correndo o risco de ser preso. E eles falam, se eu pudesse estar em São Caetano do Sul, né? Se eu pudesse estar lá. Aí ele chega aqui e fica em casa comendo pipoca, né? Se eu pudesse abraçar os irmãos, se eu pudesse, sabe, dar um aperto nele, dar um cheiro nele. Então, é o momento dos pouquíssimos que nós temos da história, amém? A história da liberdade no Brasil já está também se escoando, porque é uma questão profética, tá? Estamos, em pouco tempo, estamos fechando a história e toda a restrição, né? Aliás, toda essa liberdade será restrita, amém? Glória a Deus. Bom, então, você que está em casa, seja muito bem-vindo. Eu não estou criticando quem está em casa. Estou dizendo que se você se acomoda, é perigoso. Tá? Não fique em casa por comodismo. Se há necessidade, se você precisa. Eu estive viajando um tempo atrás, estava em outro país assistindo o culto aqui. Foi muito bom. Então, que bom. Eu não estou criticando a live. Eu estou dizendo que é uma bênção, tá? É uma bênção poder falar com centenas de pessoas e você poder compartilhar agora, você aperta um botãozinho, manda para outras pessoas, para outras famílias, isso é maravilhoso. Estou falando de um perigo do comodismo, né? Você vai se acomodando e fica realmente é muito mais cômodo ficar em casa,
na tranquilidade, principalmente um dia de frio como hoje. Mas é importante estarmos aqui, porque é aqui que nós compartilhamos dons, é aqui que é uma certa a unção que flui mais, uma maneira onde nós compartilhamos, nós vemos irmãos, nós podemos ter esse momento tão especial que alguns ficam até contando, né, as horas. Olha, tomara que chegue logo domingo, eu quero estar lá, quero ver os irmãos. Então, que seja assim. E outra coisa também importante é que nós cantamos alguns louvores, né? Pois nós estamos cantando o Espírito em verdade, te adoramos, Senhor. Diz assim, foi para isso que eu nasci, para te adorar. Meu desejo é estar na tua presença, nesse lugar. Mas esse é o desejo da nossa alma ou do nosso espírito? Nosso espírito realmente deseja, mas nossa carne não quer isso, não. Sua carne quer o comodismo. Então, quando você canta, cuidado que você está cantando algo que, de repente, é uma confrontação com você mesmo. É isso que eu quero? É isso que eu desejo? É isso? Essa é a verdade do meu coração? Com certeza o seu espírito que nasceu de novo deseja Deus, tem fome de Deus. Mas nós não somos só espírito, né, irmãos? Nós temos corpo, alma e espírito. E a nossa alma ela está misturada com as coisas desse mundo ainda. E é lógico que o entretenimento hoje é a grande atração de todos os tempos. Hoje temos entretenimento no celular, entretenimento na televisão, entretenimento. Onde você vai? Vivemos o tempo de entretenimento. Tem até entretenimento gospel, né? O pessoal não tem o que fazer, vamos ver aqui um louvorzinho? Vamos ver a palavra aqui, só para distrair. Né? E só distrai, não aprende nada, não cresce nada, porque o espírito está fechado, o coração está fechado. Mas você que está aqui com o coração aberto, diga amém. Você que está em casa, diga amém também. Aleluia. Não deu para ouvir, mas você está dizendo em casa. Amém. Vamos abaixar nossa cabeça, nós vamos orar agora mais uma vez. Nós queremos falar sobre o confronto espiritual na evangelização. Um tema importante para você que está orando por alguém, quer levar alguém para o encontro com Deus, quer levar alguém, né, quer tirar alguém das trevas para a luz. Há um confronto, há uma guerra, há uma batalha. Nós precisamos entender bem essa batalha para que possamos ter vitória. Então oremos. Pai, nós te louvamos porque pela tua palavra nós somos ministrados, e a tua palavra nos ensina, a tua palavra nos exorta, a tua palavra nos treina para a batalha. Nós estamos aqui como guerreiros de Deus, soldados de Deus, exército de Deus, e o Senhor Jesus é o general. Venha nos ensinar, Senhor, que nessa noite possamos ter realmente proveito na tua palavra e os corações estejam prontos realmente para aprender tudo que o Senhor quer nos ensinar, pois nós oramos agora em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha, a nossa batalha é muito grande, nosso confronto é diário, tá? Você, sem perceber, você está sempre numa guerra. Existem várias guerras. Existe uma guerra interior, que Paulo chama que, em Gálatas capítulo 5, ele fala, a carne luta contra o espírito e o espírito guerreia contra a carne, tá? É uma guerra constante. Você já acorda, né? Às vezes até sonhando você está lutando ali, tá? Então é uma luta constante. Então a guerra interior é você mesmo, é você com você, é você espírito com você carne, quer dizer você que é a nova natureza e aquela parte da velha natureza que está ativa em você, que já morreu na cruz no sentido eterno do plano de Deus, mas no sentido temporal ainda habita em você. Nós temos essa dupla, né? Esse duplo contato, esse duplo. Nós temos nós vemos duas dimensões, na verdade, né? Nós estamos na dimensão espiritual e nós também estamos na dimensão aqui onde você toca as coisas físicas, as coisas do mundo, dos seus sentimentos também. E é uma luta muito grande, uma luta muito grande. A luta da carne com o espírito. Por isso que Paulo diz assim, se você andar no espírito, não vai satisfazer os desejos da carne. E nem sempre a gente anda no espírito, não é verdade? Às vezes quando a gente está na carne, aí a coisa não dá muito certo. Mas quando você está no Espírito, quer dizer, você está conectado com o Espírito Santo, você não erra, não é verdade? Alguém já errou aqui quando está conectado no Espírito? Não, né? A gente só erra quando deixa de conectar com o Espírito ou desliga dele. Não que o Espírito Santo saia de você, mas você desliga da comunhão com ele, desliga do contato com ele. É isso que Paulo fala, andar no Espírito ou andar na carne. É onde você está conectado, onde você está sintonizado, tá? Então, é importante você... está, como assim, na expressão aqui
do celular, né? Você tem que estar online. Online quer dizer, você está conectado, né? Não pode ficar offline. Offline quer dizer, você dá uma desligadinha, offline um pouquinho, e é a hora que a carne impera, e a carne manda. Mas se você está online com Ele, quer dizer, em comunhão com Ele, essa comunhão permanente com Ele, essa comunhão profunda com Ele, aí você vence a batalha do Espírito. Mas não temos só essa guerra do Espírito. Na verdade, nós guerreamos contra vários tipos de ações externas também. Em Efésios capítulo 6, Paulo fala sobre isso, né? Contra quem é a nossa luta? A nossa luta, ele fala, não é contra a carne, o sangue, né? É contra principados e potestades. E você tem lá em Efésios 6, do versículos 10 em diante, ele vai falando de uma luta muito grande que não é contra pessoas, não é contra sistemas, é contra demônios, é contra espíritos malignos, é contra poderes ocultos, poderes invisíveis, mas que estão aí. Invisíveis, porém reais. E eles são muito fortes, e eles são realmente tenebrosos. Paulo, uma expressão diz assim, lutamos contra esses poderes do mundo tenebroso. É um mundo tenebroso, um mundo de trevas. E você tem que ter as armas de Deus. E Paulo, em Efésios capítulo 6, que eu não vou ler aqui, mas vocês já conhecem, fala que nós temos que ter as armas de Deus. Ele fala, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e ficar firmes. Aí ele fala o quê? Do capacete, ele fala da couraça, ele fala da espada, vai falando de peças de armadura do soldado romano, fazendo uma comparação ali, dizendo que você precisa estar revestido da armadura de Deus. É uma linguagem bem simbólica, uma metáfora que ele usa da armadura do soldado, mas entendendo, você precisa ter armas. E as armas de ataque, as armas de defesa. Tanto que nessa armadura ele menciona várias peças do soldado romano, e praticamente todas são de defesa, exceto a espada. Tá? Então você tem o escudo, você tem a couraça, você tem o capacete, você tem o calçado, tem o cinturão, tudo isso é defesa. E a espada é ataque. Interessante, ele fala 5, 6 peças de defesa e uma de ataque. Significa que você tem que estar mais preocupado com a sua defesa. Amém? Porque se você abrir a guarda, você bobear, você pode ter, né, um ataque do inimigo e te pegar desprevenido. E aí, então, que nós temos que nos preparar sempre com as defesas. As nossas defesas devem estar ligadas com a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos protege, é que nos envolve, que nos blinda. Por exemplo, o Salmo 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É uma linguagem poética que a gente fala, talvez a gente nem entenda direito, mas o que é o esconderijo do Altíssimo? Que esconderijo é esse? É um lugar que você corre todo dia, é um lugar físico? Não. É o seu quarto? Não. É o templo, aqui é o esconderijo? Não. Onde que é o esconderijo do Altíssimo? Se você continuar lendo, você vai descobrir o seguinte, o esconderijo do Altíssimo é uma posição onde você está na obediência da palavra. Quando você está na obediência, você está escondido, a palavra te guarda, ela te protege. Quando você desobedece, você não cumpre a palavra, você sai do esconderijo. Então, você fica fragilizado, o inimigo pode te pegar ali. Porque fora do esconderijo, há todo esse perigo, aos principados, potestades, hostes do mal, que vão te atacar. No esconderijo você está protegido, porque o diabo não pode entrar ali, porque é um lugar que, inclusive, você pode até descansar. Na sombra do Onipotente descansará. Quem está no esconderijo com você? O Onipotente. E se é onipotente, ele é o maior, é o mais poderoso, é o mais forte. Amém? Esconderijo do Altíssimo tem a ver com a obediência da palavra. Amém? Algumas pessoas deixam o Salmo 91 aberto. É bonito isso aí, mas não quer dizer que está protegido, tá? Isso pode ser até uma superstição. Né? Deixa o Salmo 91 aberto, e o ladrão entra, rouba até a Bíblia, né? Leva tudo, né? Porque o Salmo 91 aberto em cima da mesa, exceto se você está no esconderijo. Aí pode estar aberto ou fechado, porque ele vai estar aberto no seu coração. Mas estamos falando então sobre armas espirituais, e eu queria falar um pouquinho que Paulo ele menciona alguns aspectos importantes que eu vou frisar aqui. Antes de entrar nesses aspectos, eu queria só ler um texto que fazer um paralelo. Em Atos capítulo 12, versículo 5, quando Pedro estava na prisão. Tá? Pedro estava na prisão. Interessante que um pouco antes desse episódio do Pedro na prisão, em Atos capítulo 12, o Tiago foi morto, né, à espada pelo Herodes. Herodes mandou matar, Tiago foi decapitado. Lembra? Havia um trio, Pedro, Tiago e João. Então, o Tiago
já foi recolhido para a glória ali, ficou o Pedro e o João. E o Pedro já seria o próximo. E o Herodes mandou prender o Pedro, e já preparando direitinho, mas era um dia de festa, ele não queria fazer tumulto, falou, deixa ele na prisão, no outro dia nós vamos executá-lo. Então Pedro estava onde? Na prisão, aguardando a sua execução. Já havia uma sentença, o Herodes já tinha sentenciado, só faltava passar o dia da festa para não ter tumulto. Bom, o que aconteceu então? Atos 12, versículo 5, abra aí. Pedro estava detido, mas olha o que aconteceu. A igreja orava como? Vamos falar juntos? A igreja orava? Vamos falar mais forte? A igreja orava? Intensamente. Amém? A igreja orava intensamente para o Pedro que estava na prisão. E naquele caso aconteceu algo maravilhoso, que vocês vão ler na sequência do texto. À noite ele estava até dormindo, ali descansando, já louvando o Senhor, obrigado, porque eu vou morrer em paz, aleluia, tenho certeza da salvação. Ele estava ali, né? Pode ser que o Senhor me livre, pode ser que não importa, estava tranquilo. Ele estava dormindo ali, aí chegou um anjo, o despertou, e a partir daí acontece algo maravilhoso, que o anjo o liberta daquela prisão, passa por 16 soldados, o portão depois se abre, ele sai, vai para a casa da Maria, mãe de João Marcos, e chega lá e encontra o povo, que estava o quê? Que a igreja está fazendo o quê? Orando. Ninguém foi para casa aquele dia, ficaram orando. Eu só queria usar isso aqui como ilustração, o seguinte: nós estamos hoje rodeados de pessoas que também estão presas. Não o caso de Pedro. Pedro era uma prisão, até uma prisão por uma causa boa, porque está preso por causa do evangelho, por causa da verdade. Nós vamos falando de outros prisioneiros agora. Só que a libertação desses outros prisioneiros depende da mesma ação da igreja. A igreja precisa orar como? De vez em quando. Amém? Não. Como que é? A igreja orava pelo Pedro? Intensamente. E para a gente libertar os outros presos que estão presos agora por Satanás, tem que fazer o quê? Orar intensamente. Será que a igreja tem orado intensamente? Será que nós estamos orando intensamente? Se não há oração intensa, provavelmente também não haverá libertação do nível que foi acontecendo naquele dia. A libertação de Pedro foi uma libertação milagrosa. Isso quer dizer que Deus libertou você de uma maneira milagrosa. Você estava preso no pecado, você estava ali, e não foi um anjo que te libertou, foi liberto pelo sangue de Jesus, amém? Mas alguém orava por você, e você precisa aprender a orar intensamente. Por quê? O que acontece com as pessoas que estão, então, nessas prisões? Há uma prisão de trevas espirituais que deixa as pessoas cegas, uma prisão na cegueira. Vamos ver em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4. Né? Então, além de prender as pessoas, Paulo diz assim que o evangelho para essas pessoas ele fica encoberto. As pessoas não conseguem ver, é algo encoberto. Tá? Por quê? Versículo 4, diz assim, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Bom, está dizendo aqui que então, o Deus desta era, né, Deus com Deus minúsculo, está aí, então há um Deus realmente que comanda essa era. Noutra versão diz o Deus desse século, né, o Deus desse mundo, tá? Ele cegou. Além de prender as pessoas, espiritualmente, é como se tivesse furado os olhos delas. Elas não conseguem ver. Mesmo que não vão sair dali. Elas estão presas e cegas. Presas numa cegueira, presas em lugar escuro, presas numa escuridão, presas nas trevas. E elas não podem ver, então, o que elas não podem ver? Diz aqui, não pode ver a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não pode ver. Essa cegueira é uma cegueira que diz aqui, ele cegou, presta atenção no texto, olha lá, ele cegou o entendimento. Quando fala cegueira, você pensa em olhos, nós estamos falando aqui de olhos espirituais. Esses olhos espirituais estão no entendimento. É por isso que você vai explicar o evangelho para as pessoas e elas não entendem. Você fala, mas é tão fácil, é tão simples, é assim para você que abriu os olhos, amém? Mas para quem está cego, você fala, ele fica até bravo, fica ou não fica? A maioria fica bravo. O que é isso? Você quer me mudar? Quer me fazer virar crente? Quer fazer mudar de religião? Eles ficam, porque estão cegos.
Quem sabe, né, alguns estão aqui, estão cegos, vão ver hoje, se Deus quiser, né? Se você abrir os olhos espirituais, se você permitir, você vai ter a luz de Deus brilhando. Porque essa luz do Evangelho é uma luz, não é um texto bíblico, não é uma fórmula bíblica. Diz que esse Evangelho é algo tremendo, que vem da glória de Cristo. Quando você, então, está pregando o Evangelho, falando do Evangelho, na verdade, essa pessoa precisa ver algo mais, ou entender mais do que aquelas palavras estão explicando. Precisa ter uma manifestação da glória de Cristo, que diz aqui que é a imagem de Deus. Quando Paulo escreve esse texto, tem que lembrarmos que está em 2 Coríntios, foi depois que ele teve uma revelação, que ele foi até o terceiro céu. E ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Ele usa palavras aqui, ou expressões aqui, que já não usava antes, na outra carta anterior, porque Paulo aqui está numa outra dimensão de entendimento. Ele já começa a entender o Evangelho, não só com aquela explicação, que, olha, Jesus nasceu de uma virgem e cresceu, foi santo, né? Foi gerado pelo Espírito Santo, viveu uma vida santa, morreu pelos nossos pecados, e ele ressuscitou e está à destra do Pai. É lógico, essa é a explicação simples do Evangelho, mas ele fala, é mais do que isso, é quando a glória de Deus brilha, e essa pessoa consegue ver essa glória que vem da face de Deus. Amém? Amém, irmãos? Aleluia. Então, pregar o Evangelho, falar do Evangelho, esclarece a glória, é você refletir a glória, é você dar oportunidade para você, então, agora, iluminar, através dessa palavra que você está pregando, a mente de alguém que estava cego e agora pode ver. Só que essa cegueira é terrível, por quê? Porque essa cegueira, ela faz parte de uma escravidão. A pessoa está presa ali. Então diz que o Deus dessa era cegou. Ele diz assim, ele prendeu essas pessoas nas trevas. Nós estamos vivendo dias de trevas intensas, trevas densas. Eu sei que alguns de vocês estão espantados com o que está acontecendo, quando você vê aí pela internet, ou na televisão, ou na mídia, no modo geral, o que a sociedade pensa hoje sobre sexo, sobre liberdade disso, daquilo, uma inversão de valores, e tudo vai ficando muito normal, e para eles é normal porque eles são cegos. E você tenta explicar, é melhor, você às vezes tem que simplesmente respeitar a opinião deles, não concordar, mas vai discutir o que? Estão cegos. Vai falar para um cego, por exemplo, que uma certa parede é verde ou é vermelha, ele pode ter a opinião dele, fala, não, acho que é branca. É a opinião dele, você tem que respeitar a opinião dele, mas ele é cego. E você vai fazer com um cego que não está, ele não vai ver nunca. Então, discutir essas ideologias, essas filosofias, não dá para você discutir, é perder tempo. Você tem que orar para que a luz do Evangelho brilhe. Amém? Que ilumine a mente. Só que a Bíblia diz que essa pessoa não está cega porque ela quer estar cega. Ela quer estar cega? Foi uma escolha, eu estou vendo, mas não gostei de ver, eu quero ser cego. Foi assim? Não. O inimigo pegou aquela criancinha, desde bebezinho, já tinha o germe do pecado, falou, vou aproveitar agora e cegar. Ela já vai crescendo cega. E ela fica presa nas trevas. E sabe, quando o inimigo prende alguém, né? Quando o inimigo faz uma vítima, quando o inimigo ele faz um prisioneiro de guerra, uma conquista dele, não quer soltar. Só há um jeito, você tem que lutar. É necessário uma luta, é necessário um confronto, por isso que toda a evangelização é um confronto com as trevas. E é um confronto de luta espiritual, que começa quando você está orando na sua casa, lá no seu quarto de guerra, lá naquela madrugada, aqui na sala de oração, aqui no culto, onde você estiver, você está orando, você está numa guerra, usando armas espirituais. E a sua arma espiritual tem que ser, não pode atirar para todo lado. Não pode ficar... Não, você tem que saber, essa pessoa pela qual estou orando, meu primo, meu parente, meu vizinho, meu tio, ele está cego. Só que não está cego porque simplesmente chamado cegueira assim, um coitado que está cego, porque fisicamente está cego. Não, é isso, é pior. Ele está cego e nem sabe que está cego. E essa porque ele está tão cego, ele não sabe que está cego e está preso. Então, é uma prisão espiritual, uma prisão de trevas. Ele pensa que vê, mas não vê. Aquilo que ele vê é uma ilusão. É necessário, então, que a igreja entenda isso,
Paulo entendia bem o seu ministério. Vamos ver Atos capítulo 26, quando ele está explicando aqui, contando, acho que se não me engano, para o rei Agripa e para algumas autoridades. No capítulo 26, 17 a 18, ele vai contando a sua experiência de conversão. Ele fala sobre a sua missão. E Jesus fala, olha, Paulo, eu livrarei do seu próprio povo, porque ele já estava sendo perseguido, vou te levar para os gentios, vou enviar para os gentios. Versículo 18, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Quem prendeu essas pessoas nas trevas? Satanás. Você precisa abrir os olhos das pessoas que estão presas por Satanás e convertê-las das trevas para a luz, quer dizer, do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, diz o Senhor. Deus está falando, Paulo, você abriu os olhos das pessoas. Amém? A experiência do Paulo foi tremenda, em Atos capítulo 9, porque ele estava indo para Damasco para prender os cristãos, que ele achava que eram mentirosos, que estavam enganados, falando que tal Jesus defunto estava vivo, mas ele achava que não estava. Mas se o Jesus defunto não era defunto, porque Jesus falou com ele no caminho de Damasco. E foi tão forte essa questão do brilho que sai de Jesus, que foi um brilho de verdade. Ele diz, contando a experiência, fala que era o meio-dia mais ou menos, uma luz mais forte que o sol brilhou, e ele ficou cego. Cego fisicamente. Ele ficou cego fisicamente para poder enxergar espiritualmente. Amém? Porque ele ficando cego fisicamente, ele não podia mais contar com seus sentidos, com a sua própria percepção. Ele só tinha um jeito agora, ele tinha que orar e jejuar. E ficou o que ele fez durante 3 dias. Ficou orando e jejuando, até que chegou lá um discípulo chamado Ananias e o libertou da cegueira. Amém? Chegou lá, irmão Saulo, o Jesus que apareceu no caminho me enviou aqui para curar você da cegueira, né? E amém? E você vai ver, não só agora, porque você vai ver também espiritualmente. E esse Jesus você vai conhecer. E ele conheceu, foi batizado com o Espírito Santo, foi batizado nas águas, e começou a pregar. E ele fala, então, a partir daí, Deus me chamou para abrir os olhos dos gentios. Os gentios são os estrangeiros, não judeus. Abrir os olhos. Irmãos, não é fácil abrir os olhos de quem é cego espiritualmente. Há muitos anos atrás nós cantávamos um louvor, que era o hino 15 da harpa, alguns mais antigos lembram, o hino 15 era o mais famoso, quase todo culto pedia o hino 15, né? Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Né? Os irmãos mais novos não têm nem ideia desse louvor, mas era famosíssimo. Inclusive eu me lembro que, isso aí era criança, era adolescente, era assim, né? Então tinha um hinário chamado Harpa Cristã, e a gente então pedia por número. Né? Que nós vamos cantar? Eu falava, 200, é o quão bondoso amigo é Cristo. Número 1, chuva de graça. O outro, 15. Sempre tinha um 15 pedindo, irmãos. Porque o 15 é tão famoso, que ele fala assim, foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém? Aleluia. Esse hino conta a nossa conversão. Eu era cego, agora vejo. Amém. Só que eu era cego porque era prisioneiro das trevas. Mas alguém foi lá e lutou por mim, guerreou por mim. Amém? E essa guerra é importante porque nós estamos travando todo dia. E você não pode dar trégua, você tem que continuar lutando. É cansativo, é doloroso, mas você não pode parar de lutar, porque senão aquela pessoa nas trevas pode morrer nas trevas. E aí são trevas eternas. Então você precisa correr e lutar e orar. Amém? E Jesus disse em João capítulo 8, versículo 12, ele diz assim, eu sou a luz do mundo. Então, há uma luz que brilha, amém? Aleluia. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Nós não temos luz própria. Não temos. Somos que nem a lua, né? A lua não tem luz própria, mas reflete a luz do sol. Nós refletimos a luz de Cristo. Amém? Ele é a luz. Nós temos um reflexo tão forte que Jesus falou assim, vós sois a luz do mundo, mas sois por reflexo, amém? Você não tem luz própria, mas reflete também. Reflete ou não? Amém? Tem que refletir sim, amém? As pessoas estão precisando de luz e você tem essa luz. Então, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra as pessoas, é contra os poderes do mal. Aqui vem a primeira dica importante, como orar pelas pessoas. Primeira dica importante, hein? Como orar para as pessoas que estão em trevas. Amém? Você não, olha, vou dar uma dica para você, não
Não fale para essas pessoas, por exemplo, não confronte essas pessoas acusando, seu ceguinho, você não vê, você é cego, você está em trevas. Isso ofende a pessoa, porque ele não vai entender, tá? Não é dessa maneira. Tá? Mas você pode orar assim, né, no seu particular, ou onde você estiver no grupo de intercessão. Você pode, Senhor, aquela pessoa que está cega, eu oro agora para que o inimigo solte. O Deus desse século prendeu, ele aprisionou. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não creia. Mas eu repreendo esse. Aí você entra em luta espiritual, na oração, né, oração de guerra, contra esses poderes das trevas, para que eles possam ver. Amém? Aleluia. De repente ele começa a ver. De repente ele começa a ver. Porque a luz começa a brilhar. Eu lembro que eu trabalhava com um rapaz muitos anos atrás, e ele era muito místico. Então ele seguia lá umas religiões, que eu nem sabia o nome daquela região, um negócio diferente. Ele falava um negócio de cabala, não sei o quê, eu nunca tinha ouvido falar. E ele falava tanto daquilo ali. E o grão-mestre da cabala, lá não sei de onde, ele foi visitar, acho que no Uruguai, depois recebeu o cara aqui, e não sei o quê, mas ele também misturava com as poesias do Chico Xavier, que ele recebia da mãe dele, coisas assim, vinha falar para mim todo dia. E eu ficava ouvindo aquelas histórias, né, irmãos? E eu começava a orar por ele, e sabe, um dia ele chegou para mim e falou assim, sabe uma coisa? Negócio de cabala é tudo bobagem, viu? Ele tinha dado um livro para eu ler, que eu nem sabia que tinha jogado fora. Tudo bobagem. O cara é um explorador. Você fala mal do cara, mal da religião, mal do sei o quê. Sabe por quê? Porque eu orava por ele, as coisas aconteciam. E o tal da cabala não acontecia nada. Amém? Quando ele precisava de um problema sério, você pode orar por mim? Eu orava. E acontecia. Acontece ou não? Os sinais seguirão os que crerem. E ele precisava ver o sinal de Deus. Eu não ficava discutindo cabala, isso, aquilo, as poesias lá, né, que tinha lá, que ele falava que a mãe dele mandava. A mãe dele morava lá no Rio de Janeiro, mandava as poesias, né, que ela recebia lá, psicografada, mandava para ele. Eu ia falar mal? Não, só orar por ele. Senhor, abre os olhos dele. Ele começou a falar mal de tudo aquilo, porque ele descobriu que a nossa oração funciona. Porque eu falava, em nome de Jesus, viu? Ó, essa oraçãozinha é forte, né? Ó, mas é em nome de Jesus, não é oraçãozinha, é o poder do nome de Jesus. Ele falava de oraçãozinha forte. Faz a oraçãozinha forte para mim. Eu fazia, a oraçãozinha forte, né? Eu falei, não, é o nome de Jesus que é forte. Aí, daqui a pouco, ele começou a abrir os olhos. Não sei depois ele foi trabalhar em outro lugar, não encontrei mais. Mas eu vi que os olhos dele começaram a se abrir. Amém? Aquilo que ele achava maravilhoso não era mais maravilhoso, aquilo que ele achava que era verdade não era mais verdade. Ele começou a abrir os olhos. Amém? Espero encontrá-lo no céu. Amém? Aleluia. Então você vai orando, vai repreendendo, né? Olha, e foi um tempo difícil, porque junto com ele vinha tanto demônio ali. Tinha um pessoal que tinha visão aberta, eu falava, pastor, cada demônio, não era pastor ainda, né? Tinha um demônio aqui, outro ali, e eu ficava, meu Deus, só pode ser esse fulano aqui. Mas vamos continuar orando. Ele era mais importante que o demônio vinha atrapalhar a gente. Atrapalhava mesmo. Trazia confusão. Mas nós estávamos ali para, como Paulo disse aqui, para tirá-los das trevas para a luz. Do poder de Satanás para o poder de Deus. É uma guerra, irmãos. Você acha que o diabo fala assim, por favor, Satanás, solta o meu amigo? Tá bom, você pediu por favor, eu vou soltar. É assim que funciona? Não. Por quê? Porque ele é o inimigo. Ele pegou, sabe, você imagina, quando tem dois países em guerra, né, um país faz prisioneiros do outro país. Então, aquele que fez prisioneiro não vai soltar fácil, vai? Não vai entregar, a não sei que haja uma grande negociação, às vezes não entrega, vai lá e já prende, mata e tortura. O diabo faz assim com as pessoas, ele prendeu, ele aprisionou. Imagina sequestradores, pegam uma pessoa, leva lá, esconde no lugar, a polícia chega lá, por favor, solta o fulano, que é meu amigo. Não, eles têm que chegar com muita força policial e muito armamento, senão não consegue resgatar. Assim somos nós também, resgatando vidas em nome de Jesus. Gente, é muito importante entender como que funcionam essas forças do mal. Em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, fala então de forças imperiais, do império do mal. Olha, império, sabe? Império não é pouca coisa, irmãos. Império é um sistema organizado que tem um grande exército, que tem território, que tem domínio. Isso é um império, tem um imperador. Né? E em Colossenses 1, 13 e 14 diz assim, ele, Jesus, nos libertou do império das trevas. Amém?
Aleluia. Essa versão fala domínio das trevas, outra fala império das trevas, nos transportou para onde? Para um outro reino, que ele tirou de um reino de trevas, que era o império das trevas, nos levou para o reino da luz, o reino de Jesus, do seu amado, o Filho amado que é Jesus, amém, aleluia, em quem temos o quê? A remissão dos pecados, a saber, o perdão, a remissão e o perdão dos pecados em Jesus, nos tirou do império das trevas. Nós precisamos tirar pessoas do império das trevas, nós precisamos entender que elas estão no império das trevas, que elas estão cegas, que o Deus do século as cegou, que elas estão ali presas, elas estão no império do mal, há um imperador, há todo um sistema que prende ali, e ela não vai sair na moleza, é necessário guerra, pois nós falamos de guerra espiritual, não é um modismo, né? Guerra espiritual não é um modismo de ficar fazendo, só levantando a mão e gritando para cá e para lá, não é isso. É você conscientemente saber que está lutando contra poderes das trevas que não vão entregar os seus cativos na conversa. Tem que ser na guerra espiritual, até que Jesus fala assim, o reino de Deus é tomado à força. Não é isso mesmo? E eu quero que se esforço que vou entrar por ele. Então, há uma força, há um esforço para você tomar as pessoas para o reino de Deus. É necessário muita força mesmo, não a força física. Olha, vamos falar um pouquinho agora, nós falamos de prisões dos olhos, vamos falar um pouquinho de prisões agora na mente, chamadas fortalezas. 2 Coríntios 10, 3 a 5, vamos falar de fortalezas na mente. São mentes espiritualmente aprisionadas, prisões da mente. Como é que funcionam essas prisões? Tá? E Paulo explica um pouquinho aqui, Paulo menciona aqui, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao 5, dizendo que embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Quer dizer, nós vivemos como homens, mas nesta luta não usamos armas carnais, armas humanas, padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. Destruir o quê? Fortaleza. Diga, fortaleza. Você aprender isso aí. As armas espirituais são poderosas para destruir fortalezas. Aleluia. O que são fortalezas? Paulo menciona aqui, mas não explicou, né? O que são fortalezas? É muito importante, porque às vezes a pessoa tem fortaleza e não sabe, né? Onde estão as fortalezas? As fortalezas antigas, lembra? Eram lugares, as cidades antigas tinham fortalezas, aqueles, normalmente eram assim, eram muradas com pedras, coisas grandes muros altos, e ali tinha todo um sistema de defesa, onde ficava ali o exército, ficava um grupamento de soldados, eram fortalezas. Vamos ver o versículo 5, que diz que as fortalezas, qual é o efeito delas? Destruímos, então, argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, essas fortalezas são compostas de argumentos. Argumentos. Quando você vai pregar o evangelho para uma pessoa, o que ela tem? Argumento. Tem ou não tem? Um porque é ateu, outro porque tem uma religião, outro porque não crê, outro porque não sabe. Todos têm argumento. Né? A não ser aqueles que falam, eu me rendo, eu aceito, eu creio e abro mão de tudo. Enquanto no caso de fortalezas, ele continua com o argumento. Esses argumentos são fortalezas construídas tijolinho por tijolinho. O diabo vai construindo fortaleza e a pessoa ela vai crescendo com aquilo, ela vai absorvendo ideias, pensamentos, sistema de crenças, ideologias. Isso vai ficando tão forte dentro dela, vai ficando aquela casca grossa, aquela coisa, uma fortaleza impenetrável. Sabe? Só o poder de Deus através da oração, quando Paulo fala armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que armas são essas? As armas da oração. Amém? Amém, queridos? Fortalezas na mente, fortaleza de orgulho, fortaleza de idolatria, fortaleza de pornografia, vem todas as fortalezas aí. As pessoas estão ali atrás. Fortaleza da bondade, a pessoa tão boazinha que nem precisa de Jesus. Eu sou tão bom, melhor que a pessoa da sua igreja. É mesmo, com certeza, só que sem fortaleza. Né? O diabo está aí dentro, né? Atrás dessa moralidade. Né? Tem pessoa que é certinha, tem ou não tem? Não quer dizer que a pessoa tem... nem sempre a pessoa, todo mundo é pervertido, corrompido, ladrão, mentiroso. Isso é certinha, gente, mas certinha mesmo, assim, honestíssima. Só que tem orgulho ali. Ele fala assim, aqui nós temos altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, essa pretensão, essa altivez, esse orgulho, essa arrogância, isso aí é próprio sintoma de fortaleza na mente.
Comece a pensar no seu passado antes de conhecer Jesus. Você tinha fortalezas, tinha ou não tinha? Cada um tinha a sua, né? Alguns tinham várias. Que impedia você? Impedia, sim ou não? Impedia. E você até tinha suas razões. E você queria até ser respeitado. Ah, quem contradissesse você, que puder. Não, eu tenho minha razão, você tem que me respeitar. Bom, até respeitamos, mas isso não quer dizer respeitar no sentido da sua opinião, o seu direito de pensar assim. Mas o que você está pensando é uma fortaleza, precisa ser destruído. O que se faz com fortaleza? Olha, no tempo antigo, né, naquelas guerras antigas, então quando um exército ia lutar contra o outro e chegava numa fortaleza, gente, essa fortaleza só tinha um jeito de você conquistar aquele povo. Tinha que conquistar essa fortaleza. Tinha que derrubar essa fortaleza. Recentemente nós tivemos lá em Israel, num lugar que tinha uma fortaleza muito, muito famosa, que os próprios judeus até hoje têm assim como um símbolo nacional, foi a resistência de um grupo dos zelotes. Era um negócio incrível, assim, uma montanha lá em cima, gente, você tem aquelas coisas tudo muradas, eu não sei como chegava água até lá, com lugar deserto, mas tinha um sistema de água, eles tinham lá, não tinha como chegar comida, aí fomos lá no meio daquelas negócios de pedra, aquelas ruínas, o rapaz mostrou para mim e falou, isso aqui é uma geladeira. Era assim uns buracos na parede, onde eles colocavam os ovos dos pássaros que passavam por lá para eles poderem se alimentar, não tinha como ter comida. E eles resistiram os romanos por muito tempo, até que os romanos fizeram uma rampa muito grande e conseguiram conquistar aquela fortaleza ali. Então, não é fácil conquistar uma fortaleza. Normalmente é um lugar estratégico, bem fortificado, e o inimigo não é fácil chegar lá. Tá? Por isso chama-se fortaleza. O diabo, então, ele se vale de fortalezas na mente. E essas fortalezas, elas são baseadas no orgulho, na arrogância, e a partir daí ele vai escravizando as pessoas com outros sintomas de pecado, de escravizantes, né, que vão dominando a pessoa. Mas Paulo fala aqui, olha a boa notícia para você, as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A sua arma que você tem é o sangue de Jesus, é o poder do nome de Jesus, é a espada do Espírito, é quando você repreende a altivez, o orgulho, e esses argumentos vão caindo por terra, amém, aleluia. Irmãos, quando se fala de argumentos, não é para você ficar discutindo com a pessoa. Tá? É a perda de tempo discutir. Ora por ela. Amém? Ora por ela. Porque são fortalezas. Você vai bater ali, sabe, não tem jeito, são fortalezas. Mas você pode orar. Essa fortaleza vai rachando, vai minando, daqui a pouco ela desmorona. Amém? E a pessoa fala, agora eu entendi, agora eu aceito. É em nome de Jesus. Eu creio que quase todas as nossas histórias são assim. Foi um processo a sua conversão. Raramente a pessoa assim, ouve a palavra na primeira vez e nunca ouviu e de repente aceita. Sempre é um processo de resistência, né? E resistência, mas depois começa a ceder um pouquinho, ceder outro pouquinho, a pouco está sentado aqui no culto, aqui adorando a Deus. Né? Isso daqui a pouco pode demorar anos, mas vai chegar. Amém? Então a fortaleza caiu. Aleluia. Agora que a sua fortaleza da mente caiu e você agora está livre para pensar. Porque quando Paulo fala aqui, se puder colocar o versículo 5 novamente, Pascoal, é o seguinte: destruímos argumentos e toda pretensão ou toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então toda fortaleza é contra Deus. É contra o conhecimento, é contra a revelação. Ele não consegue entender. Paulo prende a pessoa num sistema onde ele não consegue conhecer Deus. Porque só tem um jeito de você ter a vida eterna. A vida eterna é que você conhecer Jesus como Senhor e Salvador. É conhecer o plano de Deus. E Paulo fala aqui, olha, essas fortalezas vão ser destruídas pelas nossas armas espirituais. E nós vamos trazer, olha só, cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Agora ele vai ficar preso sim, mas é preso num lugar que é livre. Ele vai ficar cativo à obediência. Quer dizer, ele estava preso na fortaleza, agora ele está aqui preso em Jesus, no sentido agora ele não consegue mais sair de Jesus, que Jesus é tão bom, é tão maravilhoso, que ele não consegue mais sair. Agora é um lugar gostoso. Não, ele não está preso porque foi enganado, ou foi escravizado, ou foi sequestrado. Ele está preso porque foi, eu quero ficar aqui, eu não quero mais sair daqui, eu quero ficar na obediência de Cristo, que é o esconderijo do Altíssimo. Amém? É muito importante lembrar que
esse cativo, esse pensamento veio cativo a Cristo, e agora ele começa a obedecer a Cristo, mas essa palavra cativo, talvez seja uma expressão, assim, um teor um pouco negativo, né? Mas não é cativo porque você foi forçado. Tanto que Paulo diz assim, que ele se considera um escravo de Jesus. Tem hora que ele fala, sou prisioneiro de Cristo, né? Em Efésios capítulo 4, ele fala, Paulo, prisioneiro de Cristo. Não é prisioneiro de César, é prisioneiro de Cristo. Então é bom que você seja prisioneiro de Cristo. Você está preso no lugar da verdadeira liberdade. Amém? Mas é importante lembrar também que para resgatar alguém que está prisioneiro de guerra, você precisa lutar. Em Mateus capítulo 12, versículo 29, Jesus fala que de uma situação onde ele fala que tem um lugar, que deve ser uma fortaleza, que tem um valente lá. Então, esse homem forte, que eles chamam de valente, é o inimigo que aprisionou as pessoas. E você não pode roubar, você não pode trazer de volta, você não pode saquear os seus bens, a não ser que você lute. Tem que, então, amarrar esse valente. Tem que amarrar, então, por isso que quando nós usamos alguma expressão de amarrar, você está amarrando, né? Alguns nem sabem porque está amarrando, mas é importante saber que no reino espiritual, o inimigo é amarrado mesmo, né? É amarrado espiritualmente para você poder saquear seus bens. Então, a expressão amarrar, quando se fala de oração de guerra, ela tem fundamento sim, não é só um hábito, não é um modismo, né? Do neopentecostalismo, não sei do que, não. Aí, irmão, para o negócio de amarrar, o que é isso? Está amarrado, o que é isso, né? Então, não, então a gente usa a expressão meio, uma maneira banal. Nós estamos falando de amarrar o valente que está dominando alguém e que você precisa amarrá-lo para saquear os bens dele, que são essas pessoas. Que bens que ele guarda em segurança? São vidas, são almas. Ele guarda ali, ele segura, ele não quer soltar. A Bíblia diz que, então, quando tem um valente, você continua ali no texto, diz assim, que veio o mais valente e vence esse valente. Quem é o mais valente? É Jesus. Amém? Aleluia. Agora, lembrando também que Jesus, a maior batalha já foi conquistada na cruz. Colossenses 2, versículo 14 e 15. Nós vamos encerrar por aqui, nós estamos encerrando. Eu só queria que você entendesse que a batalha grande mesmo, que você hoje, a sua batalha é só, na verdade, uma continuidade da grande batalha que já foi travada. Diz aqui em Colossenses 2, 14 e 15, esses dois versículos explicam bem, né? Que Jesus cancelou a dívida que nos era contrária, removeu essa dívida e pregou na cruz. Mas olha só, versículo seguinte, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O que Paulo está falando aqui? Está dizendo que despojou os poderes. Lembra que nossa luta é contra principados e potestades? Eles foram despojados. Despojar quer dizer tirar os despojos dela, que são despojos. Despojos são conquistas de guerra. Tudo que ele conquistou, Jesus despojou e trouxe de volta. Amém? E no espetáculo público, e no vexame público, Satanás foi triunfado, ele foi vencido por Jesus, que triunfou sobre ele na cruz. Amém. Aleluia. E você então já tem a grande vitória. Amém? A batalha maior já foi travada na cruz, Jesus já ganhou, você já venceu, aleluia. Agora você só coopera com eles, trazendo os despojos que ele já conquistou na cruz, aleluia. Amém. E para terminar, vamos para o Apocalipse, capítulo 1, 17 e 18. Sabe o que Jesus falou para o João ali, naquela visão, Jesus aparece para João, e João, capítulo 1, versículo 17, João viu Jesus, caiu aos seus pés como morto, mas Jesus colocou a mão direita sobre ele e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, é Jesus que está falando, sou aquele que vive, estive morto, agora estou vivo para todo sempre. E aí, como ele diz aqui no final, tem o que? As chaves da morte e do Hades. O Hades aqui se refere ao inferno, o lugar onde as vidas estão presas ali na morte. Oh, Jesus foi lá e tomou essas chaves, falou, eu tenho as chaves. Amém, aleluia, eu tenho as chaves, significa que ele pode tirar da morte do inferno quem ele quiser, e ele vai tirar aquele que fala, eu quero ser livre, eu quero sair da prisão, ele tem a chave, o inimigo não pode mais prender essa pessoa indefinidamente, eternamente, Jesus vai libertar, porque ele está com as chaves agora, está na mão dele, amém? Mas então outra boa notícia para te dar, em Mateus 16, 19, essas chaves ele deu para nós, amém? Sabe o que ele está falando aqui? Eu darei a você as chaves do reino.
Você agora também tem chaves para ligar, para desligar. Para não ligar o quê? Você vai ligar as pessoas no reino dos céus, desligar do inferno, desligar o nome dele no livro da morte, para ligar no livro da vida. Você agora tem a autoridade para ligar e desligar. Não é só para ligar e desligar problema, ou situações, vou ligar isso, ligar aquilo. Gente, nós estamos falando de ligar aqui, de chaves do reino, de pessoas para entrar no reino. Não podia entrar, mas você tem chave. Amém. Você abre a porta do reino para elas, amém? E você pode desligar, fecha a porta do inferno para ela. Agora tem a porta da vida aberta e a porta da morte desligada, porque Jesus tem a chave da morte e do inferno. Agora você tem acesso a essas chaves. A igreja tem acesso às chaves do reino. Use as chaves do reino através da oração, amém? Abrindo a porta do céu, fechando a porta da morte. E você ligando ao céu, desligando do inferno. Você vai ligar e desligar com sabedoria na guerra espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Não é tão fácil entender, mas você vai entender. Continue estudando, continue aprendendo. Ouve essa mensagem novamente, que é só um resumo. Eu tenho também no canal do YouTube, que está no meu nome, tenho lá três palestras que nós fizemos, 3 estudos online. Batalha espiritual na evangelização, que eu explico isso em 3 palestras. Então, foi só um resumo hoje aqui, tá bom? Eu falo inclusive sobre vários níveis de batalha, nível de solo, nível de ocultismo, nível estratégico. Não dá tempo de falar aqui, mas você pode ver depois. Fiquemos em pé, irmão, nós vamos orar. Você é um guerreiro de Deus. Você é um libertador. Deus falou, Paulo, você vai libertar pessoas das trevas para a luz, vai libertar de Satanás para Deus. E o que Jesus falou para o Paulo, está dizendo para você também, você é um libertador. Eu conto com você para libertar vidas. Eu conto com você. Eu te dou a chave para você ligar. Eu dou a chave para você desligar. Quer dizer, desliga lá e liga, desliga no inferno e liga no céu. Você tem chaves, usa a chave através da oração.